وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بفضله ومنه من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الأعناق وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتقدست لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى مثواك. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله تبارك وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد. Prezados irmãos, respeitadas irmãs, chegamos a mais uma última fase da temporada espiritual, ou de uma das temporadas espirituais, que é o mês de Ramadã. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. O mês de Ramadã que vai e deixa marcas espirituais nos nossos corações, esculpidas nas profundezas do nosso imã em Allah Tabaraka wa Ta'ala. O mês de Ramadã deixa em nós, sobretudo para aqueles que foram privilegiados com o entendimento prático do imã, deixa nessas pessoas muita saudade e profunda tristeza. Por quê? Porque estas pessoas, respeitados irmãos, que são crentes e tementes a Allah Tabaraka wa Ta'ala, percebem plenamente que a maior certeza que existe é que provavelmente não venham a viver novamente o mês de Ramadã. Esta é a maior certeza que existe. Por isso até a morte chama-se yaqeen. Uma das nomenclaturas da morte é yaqeen, certeza. É algo indubitável, é algo inevitável. O mês de Ramadã se vai e ele deixa nos nossos corações este sentimento que é expresso aqui nos versos de um dos sábios piedosos. Ele diz: Ya shahra as-siyami fadatka nafsi tamahhal bir-rahili wal-intiqali fama adri idha ma al-hawlu halla وعدت بقابل في خير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أم أنك تلقاني في اللحد بالي. هذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع وافتراق. هذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال. وتلك طبيعة الأيام في أيام فينا تبدد نورها بعد الظلام.
O sentido dessas palavras sábias deste piedoso que expressa a sua tristeza pelo findar do mês de Ramadã, que representou uma luz resplandecente nos corações dos crentes, ele chora e diz que o Ramadã, vá com calma e reduza os passos da sua viagem ou da tua viagem, pois eu não sei se ainda estarei no mundo dos vivos até o próximo ano, quando voltares na tua melhor compostura, ou se até lá eu estarei na sepultura. Não sei se ainda estarei no mundo dos vivos até o próximo ano, quando voltares na tua melhor compostura, ou se ainda lá estarei na sepultura, ou se até lá estarei na sepultura, Respeitados irmãos, esta é a nossa realidade. E o bem-aventurado é quem realmente explorou e pôde estar na companhia do mês de Ramadã. Estando na companhia do mês de Ramadã de forma intrínseca, é estar na companhia de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Porque o jejuador, nós sabemos plenamente quais são as benesses, os benefícios de estar neste estado de jejum. Que não queremos mais uma vez tocar isto, porque o tempo nos é escasso, mas queremos tocar do que realmente herdamos no mês de Ramadã. Qual é a herança que de facto o Ramadã deixa para nós? E qual a relação que existe entre esta herança e as conspirações da alma incitadora do mal? O Ramadã, de forma sucinta, podemos citar alguns objetos desta herança. Este termo material suscita-nos um entendimento material de que trata-se de alguns bens que o Ramadã deixa. Sim, deixa, mas são bens espirituais. Um dos primeiros objetos e bens importantes que o Ramadã deixa para nós como herança, estimados irmãos, o Ramadã como mês. E a propósito, entre parênteses, o único mês que Allah Tabaraka wa Ta'ala fala no Corão Karim, caracterizando antes da nomenclatura do próprio mês, usando o termo mês, que é Shahr, é o mês de Ramadã. Significa no Corão Karim, não vamos encontrar um outro mês, como Muharram, Safar, que tem antecedência na sua nomenclatura por Shahr. Por exemplo, Shahr Muharram, não vamos encontrar. Só vamos encontrar Shahr Ramadã. Isso vamos falar porquê, vamos tentar explicar porquê no segundo objeto da herança, que é o Corão. Mas interessa-nos agora o jejum. Respeitados irmãos, o jejum como herança do mês de Ramadã, queridas irmãs, estimados irmãos, entendemos que Allah Tabaraka wa Ta'ala, quando escolhendo um ser humano, no seio dos seres humanos escolhe um ser humano, dentro do espaço escolhe um espaço, que é Makkah, dentro do tempo escolhe um tempo, que é Ramadã, que é sexta-feira, e assim sucessivamente. Allah faz escolhas. Wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatah, e Allah sabe aonde deixa a sua mensagem e com quem deixa a sua mensagem. Por exemplo, Allah, quando faz essas escolhas, respeitados irmãos, escolher um ser humano como o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não faz isso por especificidade, não faz isso por restrição, mas faz isso por generalidade. Vamos entender o que significa isso. Escolher por generalidade ou para generalidade e não para especificidade e restrição significa que este ser humano que foi escolhido, que é o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não foi escolhido para que o benefício se restrinja nele apenas,
Por esta razão, Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Se realmente a profecia fosse para o benefício do Nabi sallallahu alaihi wasallam apenas, então nós não seríamos muçulmanos. Mas foi essa escolha deste homem para que o benefício fosse total e global. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Muhammad, não te enviamos senão para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não te enviamos, ó Muhammad, tu és uma misericórdia, mas essa misericórdia é para toda a humanidade. Este é o sunnah da escolha de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Da mesma forma, estimados irmãos, consideramos o jejum como uma herança do Ramadã. Por quê? Nesta perspectiva é que Allah não prescreve o jejum para restringir que se viva apenas no mês de Ramadã. Então temos que herdar para depois de Ramadã, nos meses subsequentes ao mês de Ramadã. O jejum deve ser vivido. O jejum deve ser vivido olhando para a sua importância. E foi por este propósito que Allah Tabaraka wa Ta'ala prescreveu. Por isso o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, Abu Ayyub al-Ansari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أو ثم أتبعه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Quem jejua o mês de Ramadã e logo depois ou em seguida, seja qual for o dia ou os dias de Shawwal, e jejua o Shawwal não é Ramadã. Por que ele jejua? كان كصيام الدهر. Ele tem a recompensa do jejum de um ano. E depois temos outros tipos de jejuns recomendados pelo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto denota que, de facto, o jejum não é uma restrição para o Ramadã. É um objeto para que possa transformar o ser humano na sua vida inteira. Porque aquele estado é o estado solene, o estado de transparência de alma e aptidão de comunicação com Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por isto, Allah Tabaraka wa Ta'ala, respeitados irmãos, nos versículos que relatam sobre o jejum, depois de falar do próprio jejum, diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, se os meus servos te perguntam acerca de mim, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Diga que eu estou próximo e respondo a súplica. Allah fala isso logo depois de falar do jejum, para interligar o sentido de que o jejum é um nível de transparência de alma e aptidão para comunicar-se com Allah Tabaraka wa Ta'ala. E isto deve prevalecer depois de Ramadã. É este o propósito da prescrição das obrigações do jejum. Respeitados irmãos, ainda nesta perspectiva do jejum é importante recordar o propósito fundamental. Aliás, o jejum tem vários propósitos, respeitados irmãos. Não é apenas um propósito. O maior propósito é o taqwa. Mas além do taqwa tem outros propósitos, que vamos citar alguns. O exemplo concreto que Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Allah quer para vós a facilidade. Isso foi quando Allah, depois de Allah ter falado do próprio jejum. Nesta estrutura dos versículos de jejum, um dos versículos Allah diz: Allah quer para vós a facilidade. O fato de prescrever para vós o jejum não quis para isso, para vos dificultar. Quer um benefício que é retroativo para o vosso bem. Então, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah quer para vós a facilidade e não quer a dificuldade. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. وَلِي. A letra li pressupõe-se que se trata de objetivo. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, para que completem este período de jejum. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, e para que possam glorificar e engrandecer e magnificar Allah Tabaraka wa Ta'ala. O que significa? Respeitados irmãos, aqui nós entendemos porque que no dia do Eid, que daqui a 2 dias, inshallah Tabaraka wa Ta'ala, ou a um dia, nós
temos o cântico Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Qual é o significado do cântico depois do jejum? Qual é o sentido do cântico Allahu Akbar depois do jejum? Allah diz: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Para que magnifique Allah pelo que vos guiou, que é o jejum. Magnificar Allah é um dos propósitos do jejum. E significa, ao dizermos Allahu Akbar, é o significado do sucesso que nós tivemos no meio de termos conseguido jejuar. Isto é uma graça de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quem consegue jejuar, passar a fome o dia inteiro, o mês todo, isto é uma graça de Allah. E nós conseguimos dominar a nossa estrutura humana. Porque se você não come, morre. E se você não se relaciona, não há manutenção da espécie. Tudo isso tem um bloqueio. Mas nós conseguimos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para que vocês sintam o sucesso espiritual. Por isso, o cântico Allahu Akbar é um cântico que demonstra o sucesso por termos a vitória sobre a nossa alma, incitadora do mal. Sobre o nosso ego. Sobre o nosso problema humano. Do afastamento nosso a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, respeitados irmãos, o jejum, aproveitamos para trazer a diferença aqui entre dois termos. Mas antes é importante saber o seguinte: recordemos-nos, respeitados irmãos, que na criatura humana não há nada que é igual. Na criatura humana, no universo, no cosmos, não há nada que é igual ao outro, mas existem semelhanças. Falo das criaturas. Até uma única árvore, não me diga que essa árvore tem, todas as folhas da árvore são iguais, é verdade? Todas as folhas da árvore são iguais, enquanto uma folha pequena, outra grande, outra com alguns nervos diferentes, numa única árvore. Allah criou assim, até no ser humano, para os nossos médicos que aqui estão presentes, parece que os olhos não são iguais, nem os ouvidos são iguais. Mas se este é ouvido, não são iguais. Na mesma estrutura humana. Este cenário acontece no Corão Karim. Cada palavra tem o seu significado e sua revelação. Cada palavra no Corão Karim tem o seu significado e sua revelação. Então a sinonimia, mesmo em qualquer língua, ainda mais na língua árabe, a sinonimia é uma miragem, eu digo assim. A sinonimia é uma miragem. Nós convencionamos a sinonimia das palavras. Allah Tabaraka wa Ta'ala, no contexto do jejum, o que é que diz? Fala do termo siyam e fala do termo sawm. São duas palavras diferentes. Mas nós aplicamos-las para o mesmo significado. Até certo ponto é aceitável. Mas na precisão e rigor das palavras, como eu disse, há diferença nos cosmos da criação, assim como no Corão Karim. O termo siyam é mais exclusivo para o estômago. Por isso, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu siyam. Mas reparem que quando Allah Tabaraka wa Ta'ala fala daquilo que podemos traduzir aproximadamente por abstinência da fala, usa o termo som para Maria. Wakuli washrabi waqarri aynan. Podes comer e beber, ó Maria, a mãe de jejum quando deu parto, a mãe de Jesus quando deu parto. Wakuli washrabi waqarri aynan. Come e bebe, ó Maria. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Não siyaman, صوما. Significa ela podia comer e beber, mas devia estar em abstinência da fala. Então, siyam é exclusivo para o estômago, a fome do estômago. O som é para a limpeza das sujeiras da língua. É exclusivo para a língua. Afinal, o propósito do siyam é o som. Se nós fizermos a relação, o siyam, sentir a fome, é mesmo para chegar no som, que é o temor a Allah Tabaraka wa Ta'ala, porque quem teme não fala mal, não fofoca, não calunia, não faz aquilo, não insulta. Afinal, é isso que Allah Tabaraka wa Ta'ala quer depois de jejum, dentro e fora de jejum.
a Maria não devia falar nada de palavra naquele contexto da acusação que ela sofreu, porque poderia insultar, poderia falar algo de mal. Este é o som. Então, respeitados irmãos, entendemos aqui que o jejum representa esta herança. Mas vamos falar do Corão Karim. O tempo nos é escasso. Vamos falar do Corão Karim. O Corão Karim representa mais uma herança. Como eu disse, no princípio, Allah subhanahu wa ta'ala chama, dá uma designação única ao Ramadã por Shahr, mês de Ramadã. Não vamos encontrar no Corão mês de Muharram. Vamos encontrar Ash-Shahr al-Haram, Bish-Shahr al-Haram, wal-Hurum. Esse é um contexto. Não está a tratar do mês Ash-Shahr al-Haram, Bish-Shahr al-Haram. Haram não é mês, é um outro contexto. Mas o mês antecedido por Shahr é apenas para o mês de Ramadã. Por quê? Porque a palavra Shahr, na língua árabe, a sua etimologia pressupõe exposição. Shahara shay', expor alguma coisa. Chama-se Shahr. E isto é compatível ao contexto. Qual é o contexto? O Corão Karim. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. O Corão pela primeira vez foi exposto à humanidade. Por isso, parece existir aqui uma lógica de ser este o único mês que Allah antecede a sua designação por mês, Shahr. Porque a palavra Shahr não significa apenas mês, significa exposição, apresentação. Do quê? Do Corão Karim neste mês. O Corão Karim é uma das maiores heranças do muçulmano no mês de Ramadã. Mas é importante que nós entendamos qual é o direito do Corão. Qual é o nosso dever para o Corão. Nós assistimos no mês de Ramadã algumas anomalias no que diz respeito ao Corão. Existe muita restrição no direito do Corão Karim. Há muito investimento na recitação do que na leitura do Corão Karim. Vamos perguntar, há diferença entre recitação e leitura? Sim, há diferença. As palavras não são sinônimas. Nós convencionamos. A palavra recitação deve ser diferente da palavra leitura. A tilawa é recitação. Al-qira'a é leitura. Ler é compreender. Recitar não é necessariamente que seja para compreender. É tirar as palavras apenas. E nós, alhamdulillah, assistimos isso no mês de Ramadã. Há muita recitação do Corão Karim, concursos, mas nunca vimos nenhum concurso de leitura do Corão Karim. Leitura, falo da compreensão. Nunca vimos concurso de tafsir, nunca vimos aulas de tafsir. Este movimento para compreensão e leitura do Corão Karim nunca assistimos. É raro, se existe é raro. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah." Não há nenhum grupo que se junta na mesquita. Yatluna tilawa, kitab Allah, recitando o Corão, o livro de Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, e também estudando o Corão. Illa nazalat alayhim as-sakina. Recitar e estudar o Corão é motivo de Allah fazer descer a sua misericórdia e o seu descanso. Estudar o Corão, respeitados irmãos, é mesmo a leitura. Então, é importante que saiamos do Ramadã com esta herança, de que é importante investir não só na recitação, mas também na leitura, que é qira'a. Respeitados irmãos, aqui aproveitamos para, talvez, é algo marginal, mas pode ser importante. Algumas confusões que existem na designação sobre o Corão, na designação das velocidades da leitura do Corão Karim. Nós dissemos que para aquela leitura lenta, chama-se o quê? A leitura lenta, como é que se chama? Qira'at. Chama-se Qira'at, né? Esse sheikh, mashallah, está a fazer bom Qira'at.
Agora, aquele que está a ler com uma pequena velocidade não é Qirat. Qirat é aquela leitura lenta. Não, esta classificação é convencional. Esta nomenclatura é convencional. Mas na técnica e terminologia do Tajwid, a velocidade da recitação do Corão Karim são 3 velocidades. Uma chama-se Tahqiq. Chama-se Tahqiq. وهو البطء في سرعة التلاوة من غير تمطيط. É a lentidão, Tahqiq é a lentidão na recitação do Corão, mas sem estiramento. من غير تمطيط, estiramento. Sabe o que é estiramento? Os médicos podem nos explicar, essa palavra também é usual na medicina, porque já ouvimos falar do estiramento muscular, que é, na verdade, o que é? É, portanto, um alongamento excessivo das fibras musculares. Quando existe um alongamento excessivo das fibras musculares, os médicos chamam isso por estiramento muscular. O Nabi, aqui na técnica do Tajwid, a leitura lenta pressupõe atenção, que é preciso que não tenha tamtit, não tenha estiramento, que é portanto, este problema de haver uma tentativa de alongamento onde não é para alongar, mas com o objetivo de agradar ao auditório, né? Nós assistimos isso. Por exemplo, ela diz: "Faman ya'mal mithqala dharra", "faman ya'mal". Vão encontrar alguns dos nossos recitadores que querem agradar a multidão, diz: "Faman ya'mal", "faman". Isso chama-se estiramento, chama-se tamtit. É um erro grave. Porque aqui nós não temos nenhum alongamento. Quando alongas onde não é para alongar, chama-se estiramento, tamtit. Os nossos Qur'an têm esse problema. Alonga onde não é para alongar. Chama-se tamtit. Portanto, isso chama-se tahqiq. Esta forma de ler chama-se tahqiq. Aquela que vulgarmente chamamos por qirat, afinal, na técnica do Tajwid chama-se tahqiq. Existe uma outra leitura, ou velocidade de leitura, chama-se at-tadwir. At-tadwir é, na verdade, uma ressonância entre a lentidão e a velocidade, e a pressa, a rapidez. A lentidão e a rapidez. O meio termo chama-se at-tadwir. E depois temos a hadr. Hadr é a leitura tanto rápida, aquela que assistimos no Salat al-Tarawih, mas com problemas. Assistimos com um problema tajwid chamado ad-damju ou al-ikhtilas. Ad-damju ou al-ikhtilas. O problema dos nossos recitadores no Tarawih é esse, ad-damju. Damju significa mesclamento, mesclação. Significa fusão. Há uma fusão das vogais do árabe durante a leitura. Por exemplo, o leitor pode dizer assim: خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Não deu direito ao tempo necessário para a vogal breve. خلقكم e خلقكم é diferente. Então, o problema é que nós caímos durante a velocidade da leitura é esta. Então, era mais apenas um entre parênteses para entendermos alguma coisa que poderia ser útil, que é a questão do qirat, que na verdade é tahqiq, na técnica do Tajwid. Respeitados irmãos, vamos terminar a nossa conversa para falar do du'a e um pouco do i'tikaf. O du'a como herança do Ramadã. A Aisha radiyallahu anha qalat, disse para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ara'aita idha wafaqtu Laylat al-Qadr", já viste se eu alcançar Laylat al-Qadr, o que é que eu posso? Qual é o du'a que eu recito? Diz: "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni". Este é o melhor de todos os du'as. Dentre os melhores, um dos melhores du'as, dentro e fora do Ramadã. Esta é uma herança importante. Por quê? Porque, como dissemos, não há sinonimia. A palavra afun é diferente da palavra maghfira. Mas nós traduzimos Allahumma innaka afuun, ou Allah, tu és o perdoador e gosta de perdoar. Não. Não é bem assim. A rigor não é. O termo afuun é transcendente ao termo perdão apenas. Eu posso perdoar, mas ainda ter na consciência. Perdoar não significa apagar. Não. Perdoar não é apagar. Isso chama-se maghfira.
Allahumma ighfir lana dhunuba, maghfira, chama-se maghfira. Al-afu, a palavra afu na língua árabe, estimados irmãos, vem de afatir rihu al-athara. Afatir rihu al-athara. Vem da expressão de que o vento apagou as trilhas. Significa que quando você diz Allahumma innaka afuun, ou Allah, tu és, da tradução nossa, o perdoador, necessariamente não é perdoador. De forma rigorosa, podemos trazer o termo indulgência, talvez, que pressupõe o apagamento total, apagar, extinção do pecado. Quer dizer que quando você faz esse dua, você pede a Allah para que no dia do juízo final, o seu livro de ações não tenha ali aquele pecado que você fez. É diferente de você dizer Allahumma ighfirli, ou Allah perdoa-me. Então o perdão e indulgência, ser indultado, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser indultado, uma coisa é ser perdoado. Chama-se al-maghfira wal-afu. Então é um dua, é uma herança de alto nível. Que Allah, quem de nós não gostaria que ao chegar um dia do juízo final, apresentado o livro das ações, aquele pecado que fez não vai encontrar. Isto é graças ao afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Já vimos qual a grandeza que nós temos que repetir muito esse dua. Vamos terminar, respeitados irmãos, com o i'tikaf. Qual é o significado do i'tikaf? Como a herança do Ramadã? I'tikaf representa até certo ponto, como Allah diz, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Não se encontrem com as vossas esposas enquanto estiverem de i'tikaf na mesquita. I'tikaf. Deixa-nos uma mensagem como herança do Ramadã. Esta mensagem é a preparação para a morte. A preparação para a morte. Nós isolamos-nos de tudo e de todos. E isso um dia irá acontecer nas nossas vidas. Alguém duvida? Alguém duvida? E isso acontecerá na nossa vida um dia. Isolarmos-nos de todos e de tudo. Isto é uma preparação para a morte. Por isso, o i'tikaf é extremamente importante. Então, fora do Ramadã, é importante fazermos i'tikaf. Nem que seja alguns minutos na mesquita, você ter a intenção de i'tikaf e fazer o seu ibadah. Isole-se do mundo, das pessoas, das fofocas, das brincadeiras. Alguns minutos, você com Allah Tabaraka wa Ta'ala, recorda-se da morte. E isso ajuda até no momento da agonia da morte. Há uma ciência chamada tanatologia. Tanatologia é a ciência da morte. Isso é português. Tanatologia. É a ciência da morte. Os homens estudaram a morte também. Tanatologia explica os problemas possíveis que podem acontecer durante a agonia da pessoa. Que uma delas é a dificuldade de se despir da vida mundana. E ali há muito sofrimento. Porque a pessoa não está preparada para deixar o dinheiro que está nos bancos. Não está preparada para deixar os carros que estão no seu... Como é que se chama? Da sua garagem. Não está preparado para deixar a sua esposa. Não está preparado para deixar o seu marido, os seus filhos. Com quem vão ficar? Este cenário emocional dificulta a morte. E você vai morrer com dificuldade. Mas vai morrer. Mas vai morrer. Narra-se a história de um homem que vivia a milhas do cemitério. Ele vivia nesse cenário. O meu dinheiro, como é que é? As minhas esposas, as minhas coisas. Estava na agonia. Quando morre com muita dificuldade, depois de dias, meses, e depois, para carregar o homem para o cemitério, foram horas, mas era tão perto. A tanatologia explica isso. Mas isto é bem explícito no Corão, no Karim. No Islã. É disso que estamos a falar. O i'tikaf ajuda a preparação da morte. Ajuda a mentalizar e a entender o significado de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah. O que é deixar algum tempo a minha esposa? O que é deixar algum tempo os meus bens? O que é deixar algum tempo isto? Para agradar a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Respeitados irmãos, qual é a relação que existe entre a herança do Ramadã e as conspirações da alma? O tempo nos fugiu,
mas vamos explorar em alguns minutos depois de uma ligeira pausa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد, respeitados irmãos, depois deste tesouro que recebemos no mês de Ramadã, existe o receio de perdermos depois de Ramadã, devido às conspirações da alma incitadora do mal. النفس كدابة النفس كدابة إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك. A alma é como se fosse uma montaria. Se tu tens a boa vontade de montar, vais conseguir a montaria. Mas se tens a preguiça de montar, ela vai te montar. E quando te monta é uma desgraça. A alma é incitadora do mal. Qual é o problema, por exemplo, das nossas irmãs fora do Ramadã despirem os lenços? Há conspirações da alma, incitadora do mal. Qual é o problema de nós homens, depois de Ramadã, abandonarmos a mesquita? Conspirações da alma. Eu estou a tentar fazer um resumo, mas eu recomendo o livro do imam Abu Hamid al-Ghazali. No seu livro, com o título Ihya'u Ulumuddin, a revivência das ciências do Din. Vais encontrar, portanto, tipologias de conspirações da alma incitadora do mal. Eu deixo essa recomendação. É um TPC, temos que aprender. Sempre que temos que estudar o Corão, não só ler. Vamos estudar. Talvez numa sentada própria podemos desenvolver isto. Mas essas são essas conspirações. Um dos exemplos, por exemplo, da conspiração é, vocês já viram, Im'an fi tatawu'at. Como é que é, portanto, a concentração em ações facultativas? Vocês já notaram que o mês de Ramadã existe muita boa vontade e força das pessoas fazerem tarawih? Existe, mashallah. Mas essa força não assistimos para fazer os 5 salatos. A mesma pessoa, a mesma mulher muçulmana, o mesmo homem muçulmano, que nunca fez salat, ele não troca tarawih por nada. Já viram isso? Isso é conspiração da alma, incitadora do mal. Vamos terminar por aqui. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuman وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروه يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natural, é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.